Olá, nessa aula nós vamos ver sobre liquidez e volatilidade, dois temas extremamente importantes, tanto para o trader quanto para o investidor, no momento de analisar o risco das suas operações, no momento de analisar o volume incorporado em cada um dos ativos, para poder faz parte do processo de decisão de entrada, de saída de determinadas operações que o trader vai vir a realizar. O primeiro tema que nós vamos começar a discutir é justamente a parte de liquidez, e nós temos que identificar dois termos distintos antes de começar a aprofundar sobre esse tema. Primeiro, a parte contábil. De forma contábil, se você for buscar o que é o significado da palavra liquidez, ela compreende a facilidade de você converter determinado ativo em dinheiro. Só que na Bolsa de Valores ocorre de forma diferente, porque como a gente já demonstrou em aulas passadas, você também pode operar na venda do ativo. Então, acaba que essa liquidez você vai compreender no momento que você vai analisar o book desses ativos, para poder verificar se você consegue ou não entrar em determinado preço, entrar em determinada operação, naquela cotação que você deseja realizar. Porque geralmente você vai mensurar o risco da seguinte forma: se eu entrar a R$10, se ela cair a R$9,90, eu saio. Se ela subir e for para R$12, eu também saio no meu objetivo. Então eu consigo mensurar o risco dessas operações dessa forma. Só que determinados ativos, como nossa bolsa é muito pequena ainda, ainda não a gente não tem essa cultura disseminada no Brasil, e a grande parte do volume financeiro, como a gente já demonstrou, depende dos institucionais, acaba que determinado ativo, quando você pensa em entrar a R$10, você vai acabar entrando a R$10,03, R$10,05, dependendo R$10,10, por exemplo. E aí isso causa o slip page, que é o que a gente chama do deslizamento do consumo do book. E é importante a gente frisar sobre esse tema, porque a grande parte dos ativos, o trader e o investidor vai encontrar esse tipo de situação. E isso vai ajudar até para identificar qual perfil cada ativo melhor vai se comportar. Por exemplo, determinado ativo, se ele não tem tanta liquidez, dificulta você manter um gerenciamento de risco se você for fazer um scalp, por exemplo. Então esse ativo, muitas vezes você vai conseguir realizar operações de tendência ou até mesmo swing trade. Então a gente vai explorar alguns exemplos ao longo dos próximos slides para você justamente compreender essas diferenças utilizando até o mesmo exemplo financeiro, para facilitar a compreensão. O próximo ponto é a gente compreender a importância da análise da liquidez. Ativos líquidos eles vão proporcionar maior segurança para o investidor, porque ele vai determinar, ele vai visualizar determinada entrada, e um ativo mais líquido vai conseguir com que ele seja preciso, ou seja, quero entrar no preço X, eu vou entrar no preço X. Então quero sair no preço Y, na maioria das vezes ele vai conseguir sair no preço Y, e isso facilita justamente para ele mensurar o tamanho da alocação em cada operação e também mensurar seu risco, porque não pode acontecer a alternativa de, por exemplo, ele está determinando sair ele entrou numa operação e o risco é de 5%, que ele determinou para caso naquele momento o ativo não corresponda com o movimento desejado e começa a vir contra a sua operação. Então ele vai lá e definiu que 5% seria aí a parte de risco dessa operação. Só que o que acontece? Determinado ativo, na hora que ele está chegando perto desse stop que ele determinou, algum investidor pode agredir o book na frente dele e ele só conseguir sair depois. Então, dependendo da liquidez, na hora que ele está querendo sair a 5%, ele talvez consiga executar a ordem dele, já que ela é a próxima a ser executada. Primeiro vem quem causou a agressão, depois vai acionar o stop. Pode acontecer dele perder 6, 7%, dependendo do ativo, pode até dar mais. Então, principalmente ativos bem menos líquidos, pode acontecer uma variância entre o preço de oferta, de compra e de venda do ativo em 5%, 3%. Então o preço oscila ou 5% para cima ou 3% para baixo. É um ativo extremamente líquido. E esses ativos sem liquidez, geralmente, eles é o que mais chamam a atenção dos investidores, porque a variação percentual deles acaba sendo alta.
porque você precisa de um pouco esforço financeiro, né, para consumir esse book e fazer o preço se movimentar. Então, por exemplo, um caso clássico, né, você vê Magazine Luiza, que nos últimos 2 anos aí subiu, né, mais do que 500%, mais do que 3.000%, por exemplo, né, esses ativos. Quando ele cai no noticiário, boa parte dos investidores que não conhecem do mercado, né, que não conhecem o funcionamento das regras de consumo em book e agressão, ficam às vezes um pouco iludidos, acreditando que vão conseguir usufruir de uma variação percentual acentuada em pouco tempo. Só que na hora que ele vai entrar nesse ativo, não tem book, não tem como ele realizar, né, seu investimento com segurança. Porque se ele quer comprar, ele vai ter que estar disposto muitas vezes a pagar 5% mais caro do que a cotação atual. O próximo book de venda, né, só está nesse patamar. E agora pense se ele mensura, por exemplo, eu quero entrar numa operação e eu quero, né, 10%, né, o limite de perda do valor aplicado nesse ativo. O que pode acontecer é de ele perder 20%. Né, porque esse ativo ele não tem, né, tanta liquidez assim, né, tanta atratividade dos investidores para ele poder estar realizando as operações da maneira que ele deseja. Então isso é importante para a gente poder determinar, para a gente poder compreender, né, na maneira que a gente entra e sai das operações, como é que a gente determina qual ativo possibilita você operar melhor em determinado tipo de perfil operacional, né, no curto, médio ou no longo prazo. Né. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês é justamente, né, um ativo com liquidez, né, a gente iniciando aí pelo melhor momento, pelo melhor exemplo, né, para a gente poder realizar nossas operações, que vai incorporar boa parte dos perfis e subperfis. Né. Quando a gente fala perfil, né, day trade, swing trade, position trade, os subperfis no day trade eu vou ter lá o meu scalp, eu vou ter meu trade de tendência, né, com a operação mais longa. No swing trade eu vou ter um swing trade curto, vou ter um swing trade mais longo, né, e no position trade ele acaba sendo longo por si só. Né. Então, determinados ativos, um exemplo como esse exemplo agora, né, você consegue aí entrar e sair na cotação que você deseja, né, na boa parte do tempo. Lógico, vai depender do volume financeiro que você vai entrar também. Então, dependendo da proporção do capital que fosse incorporado, né, boa parte dos ativos podem ser que não tenha a liquidez necessária. Quando a gente fala boa parte, é mais do que 95% das empresas listadas na Bolsa de Valores. Tá? Um dos exemplos que a gente vai utilizar aí é o que aconteceria se o investidor comprar 50 mil reais desse ativo que eu estou apresentando aí, a cotação e o book, né? E se ele fosse comprar, a gente consegue visualizar que ele está aí oscilando, né, na cotação atual entre R$30 e R$30,01. Então, para o investidor que deseja comprar e que deseja comprar por agora, como a gente viu, né, na aula de boletas, né, de ordens e boletas, né, se ele quiser comprar agora de forma imediata, o melhor preço de venda é 3,01. Tem 3.600 ações em oferta nesse preço. Então, se ele quiser comprar de forma imediata, ele vai usar uma ordem a mercado, ok? Vai agredir esse book de venda e causar o consumo dessas ordens. Então, o preço só vai passar, só vai evoluir, só vai se valorizar, né, de 3,01 para 3,02 a hora que consumir as 3.600 ações que tem, né, nessa oferta de venda, né, e aí ele consome o próximo negócio. Agora, para quem quiser comprar, né, não consegue comprar mais a 3,01 de forma imediata, só consegue realizar a compra a 3,02. Né. Da mesma forma na venda, né, se algum investidor estiver visualizando, né, uma oportunidade de venda e quiser abrir uma operação, o melhor preço, a melhor oferta de compra é a R$30. Então, o preço só vai desvalorizar, só vai cair de R$30, por exemplo, a R$29,95, depois que consumir todas as ordens dos R$30, dos R$29,90, R$29,98, R$97, por aí vai. Então, você precisa de um esforço financeiro, né, uma aplicação financeira. Quando a gente fala aplicação, ela pode ser tanto na compra ou na venda, porque você pode abrir posição, né, nesses dois lados direcionais, ok? O pessoal vai oscilar a partir do momento que investidores ativos tomarem a partida de agredir o book que está representado pelos investidores passivos. Ok? Então vamos visualizar o que vai acontecer, né, nesse papel. Se determinado investidor quiser comprar 50 mil reais, né, a 30
R$30,01, né, de forma imediata, o que a gente faz? A gente vai pegar o valor financeiro, né, que vai ser aplicado nessa operação, dividir pela cotação que ele vai entrar, né, e aí ele vai achar qual a quantidade de ações que ele vai realizar essa operação. Lembrando que, né, é importante frisar nessa aula que se você vai realizar investimentos em ações, ok, sempre utilize o lote padrão. Ou seja, a maioria dos ativos, o lote padrão é de 100 em 100 ações. Você consegue até negociar, eu quero comprar 10 ações apenas, eu consigo. Só que é um mercado diferente do mercado à vista, né? Porque você vai estar utilizando o book do mercado fracionário. E aí ele é extremamente vazio, não vale a pena, né, o investidor realizar, né, as suas operações devido aos riscos, né, que eu acabei de falar. Então, à medida que a gente for avançando na aula, a gente vai chegar no exemplo, né, de ativos sem liquidez, vocês vão poder compreender melhor e reflete, né, de forma bem parecida como é que é o mercado do fracionário, sendo que ele é até bem menor, né, do que o exemplo apresentado, ok? Então vamos lá, seguindo o exemplo, eu tenho aí 3.600 ações, né, a 30,01, esse investidor quer realizar uma compra de R$50 mil desse ativo, ou seja, ele vai comprar 1.600 ações, vai converter o valor financeiro para a quantidade de ações que ele vai realizar as operações, ok? O que vai acontecer a partir do momento que ele realizar uma compra a mercado, ou seja, ele for agredir o book de venda, olha o que acontece. Esse book reduz para 2.000 ações, esse investidor está posicionado. Ok? Então ele comprou a mercado, existisse, né, lá 3.600 ações, né, retornei lá antes do envio da ordem para você verificar a diferença, e depois disso, olha lá, ele reduz para 2.000 ações. O preço não avançou. E ele precisa agora que outros investidores, né, que também queiram comprar, que também visualizem uma alta desse ativo, né, comecem a consumir as outras 2.000 ações que faltam a 30,01, terminou, próximo negócio, 30,02 e o preço avança. Então, em ativos com liquidez, né, o investidor vai conseguir, né, o investidor conseguiria, na maioria das vezes, entrar e sair, né, na maior parte do tempo, na maior parte das oportunidades, no preço que ele deseja. Então não ocorre o deslizamento, não ocorre o slip page, né, no momento de entrada, no momento de saída. Da mesma forma que se esse investidor for estopar, né, vamos compreender o seguinte, se ele comprou ali a 30,01, né, ele está comprado agora, já consumiu suas 1.600 ações a 30,01, e esse investidor deseja sair, por exemplo, se o preço cair a 29,93, né, ele assume o prejuízo da operação, assume que naquele momento não foi, né, o cenário correto para poder se entrar, não correspondeu à sua análise, ele vai assumir o prejuízo para buscar outra operação depois. Ok. O preço vai começar a cair, vai consumir a ordem a R$30, né, R$29,99, R$29,98, R$29,97, R$96, R$95, R$94 e chega no R$93. Visualize que ali tem a mesma quantidade de ações que, nesse momento, como exemplo, né, como se fosse um mercado parado, sendo que a todo momento a gente tem renovações de ordens, ou seja, players passivos colocando e retirando suas ofertas de acordo com suas estratégias, né, em R$29,93 ele conseguiria sair aí, né, em cenários congelados, né, como nesse exemplo, ele conseguiria sair sem problema nenhum, né, da sua operação, entrou no preço que queria, conseguiria sair no preço que desejava. Isso no meio do movimento, né? A gente não trabalha da seguinte forma, ou bate alvo, né, ou bate objetivo, valoriza, né, até onde eu quero para me sair, ou bate stop. Não, eu posso gerenciar minha operação no meio do caminho. Posso, determinada circunstância, eu posso escolher sair, né, da operação por algum motivo. Você visualiza que para agredir 1.600 ações, tanto na compra tanto na venda, boa parte do book aí a gente consegue entrar e sair, né, encerrar ou iniciar uma nova operação ou alavancar-se mais, né, nesse ativo, né, no preço que o investidor deseja. Então, ativos com boa liquidez, eles vão proporcionar o melhor controle do gerenciamento das operações, ok? Próximo slide que a gente vai visualizar é justamente, olha, reparem para você compreender, né, Petro 4, né, Petrobras. Esse é o gráfico de 1 minuto. Geralmente nos ativos, para você identificar, né, os ativos que têm muita ou pouca liquidez, né, você coloca no gráfico de 1 minuto, você consegue de forma nítida
compreender, né, a escassez, né, ou se esse ativo tem uma liquidez, ele tem oferta suficiente no book para não causar aí um espaçamento entre o consumo dessas ordens, tá? Agora vamos visualizar da seguinte forma. A gente consegue enxergar que em Petrobras, né, a movimentação ela é de forma linear, né? A gente consegue compreender, deixa eu pegar o laser, olha só, a gente consegue compreender que é bem junto, né? Enquanto cada barrinha dessa considera-se 1 minuto de variação de preço. Então, né, às 10h01 vai até às 10h59. Quando for 10h02, ok? 10, 1 minuto e 1 segundo, vai até 10, 1 minuto e 59 segundos. Quando for 10h02 e sair algum negócio, né, abre-se uma nova barrinha. Então você vê, a gente consegue visualizar de forma bem linear, bem junta, né, as cotações, que demonstra aí, né, liquidez do ativo, demonstra que ele é de forma linear o consumo desse book, a gente não tem aí, né, os buracos, né, entre as ofertas. E a gente consegue visualizar também nesse exemplo de Petrobras, né, que aí eu tenho ordens, né, quando está geralmente perto do preço, né, o consumo, a quantidade de ordens é menor, né, e ela vai se aumentando assim que vai se distanciando da cotação atual, porque aqui está ocorrendo consumo, né? Então, com o mercado rodando, você tem aí agressões acontecendo tanto na compra, tanto na venda, o tempo todo, né? Então, geralmente vai consumindo essas ordens que ficam mais próximas à cotação do preço, ok? Então, a gente consegue visualizar que a Petrobras aqui ela está sendo cotada a 22,25, né? Quem quiser vender vai pagar 22,25, não consegue vender a 22,20 nesse momento, só se o preço consumir essas ordens e chegar até lá, né? E também, se eu quiser comprar, eu consigo comprar aqui 2.100 ações a 22,56, né, nesse momento. Antes de consumir, algum investidor pode ir lá e colocar que quer vender a 22,56 e esse book aumentar, né? E aí ele vai aumentando, então eu preciso aí de uma força financeira, né, bastante grande, é um dos ativos mais líquidos, dos ativos que mais tem giro financeiro diariamente no mercado, né? Então é só simplesmente, por exemplo, se eu quiser compreender, né, quanto de dinheiro, quanto de volume financeiro precisa para a Petrobras sair do 22,30 para ir para o 22,31, ou seja, movimentar um tique, 1 centavo, ok? Basta multiplicar 128.400 ações vezes a cotação, 22,30. Eu vou ver aqui que precisa, né, de milhões para poder fazer o preço sair do 22,30 e passar para 22,31. Então a gente entra naquela importância que a gente falou nas aulas passadas, né, que o valor financeiro do investidor, da maioria dos investidores pessoas físicas, né, não tem influência nenhuma, né, nos ativos líquidos. Então você não tem nenhuma força para conseguir fazer esse preço se movimentar e principalmente se sustentar na alta ou se sustentar na baixa, ok? Nós vamos falar agora de ativos com pouca liquidez, ok? Então, utilizar-se o mesmo exemplo, tá? Para você poder compreender a diferença entre um ativo que eu consigo entrar e sair na mesma faixa de negociação, né? Na mesma cotação que eu planejei entrar na minha operação, assumir o risco, ok? E utilizando o mesmo exemplo para poder facilitar o entendimento, ok? Esse mesmo investidor gostaria de comprar os mesmos 50 mil reais, né, com a cotação a 30,01, se quiser comprar agora lá. A diferença aqui do exemplo anterior, ali tinha 3.600 ações, agora eu reduzi o book para você ver um ativo com menor liquidez, né? Não tem tanta liquidez assim para poder a gente trabalhar nossas compras e nossas vendas, ok? Ele vai comprar as mesmas 1.600 ações e a gente vai ver o que acontece, né? A partir do momento que ele envia uma ordem a mercado, o que acontece? Vocês conseguem visualizar que aqui a 30,01 eu não tenho mais as 3.600 ações, isso aqui já é outro ativo, tá? Eu não tenho mais as 3.600 ações. Então o que vai acontecer se eu vir aqui e enviar uma ordem a mercado, falando que eu quero entrar, ok, no preço que tiver, nas melhores ofertas que tiverem, né, no book de venda, só que aqui eu não tenho 3.600, eu tenho 700, eu tenho 500, depois lá em cima 1.300, que ainda não é a quantidade que eu preciso de 1.600. Então eu consigo visualizar que
Assim que eu envio essa ordem, olha o que acontece. Eu limpo o book do 3001, do 3002 e uma parte do 3003. Dessa forma, eu entrei na minha operação. Só que eu não entrei na cotação que eu queria. Eu queria pagar 3001, praticamente. Eu fiz o meu planejamento financeiro para poder entrar ali, né? Como é que faz? Com que preço, que cotação que eu entrei? Então vai ter uma média a ser utilizada que você vai compreender o quê? Uma média ponderada, que ele vai vir e você comprou 3001, 3002, ou seja, né, se você vir aqui e somar 1.300 ações, 1.200 ações, ok? E dividir, né, pela cotação, ok? Você vai ver que você vai ter entrado aqui mais ou menos a 30,01,5 centavo, por exemplo, né, tá bem próximo os dois. Não existe meio centavo, mas você vai ter um valor médio mais ou menos, né, dessa situação. Então você já não está fazendo 30,01 mais. Por esse exemplo, para poder facilitar, você vai dizer, mas não faz diferença 30,01, 30,02. Realmente não faz. Né? Dependendo para o tipo de estratégia que a gente vai utilizar, para o tipo de perfil, né, que nós vamos operar, realmente não vai fazer tanta diferença assim, principalmente se a gente for falar de swing trade, né, que aí você está pensando, né, numa valorização maior do ativo, não são poucos centavos. Né? Então você acaba descontando nessa entrada, vamos colocar assim, um pouco defasada, né, na própria valorização do ativo. Isso faz parte, porque senão a gente não investiria nele. Né? Então, aqui mais ou menos, se eu fosse analisar, né, eu teria entrado, minha cotação em vez de ser 30,01 seria 30,02. Mas vamos compreender se fosse um outro ativo que, com pouca liquidez, eu movimentasse 5 centavos desse preço. Para uma operação de scalp, por exemplo, que é uma operação mais rápida, com um risco mais curto, ok? Já que eu estou trabalhando na menor frequência do mercado, né, 5 centavos pode fazer total diferença no seu gerenciamento de risco, no seu controle do tamanho das perdas que você pode suportar por operação. Né? E ao decorrer do curso você vai entender melhor nessa circunstância. Então a ideia dessa aula é justamente para você compreender a influência do slip page, a influência da liquidez na movimentação dos preços, para poder compreender que nem todo ativo você consegue entrar, né, com a mesma quantidade de financeiro. Muitas vezes você vai ter que dividir sua mão para poder comportar, né, esse tipo de agressão. Por quê? Nós não podemos ser os influenciadores da movimentação, de fazer um ativo oscilar. Se nós temos o poder de ficar fazendo um ativo oscilar, né, com bastante frequência, ok? Significa que o nosso financeiro naquele ativo está bastante superior ao que ele comporta. E dessa forma a gente pode ficar muito exposto e chamar a atenção de robôs, né, que grandes investidores vão utilizar aí, né, a programação através de algoritmo, né, não vão estar realizando, devido ao seu volume financeiro, não vai estar utilizando a entrada manual da maneira que a gente faz, preenche a boleta e tudo mais. Então a gente já tem uma programação, né, para a estratégia dele. Você pode estar chamando a atenção e se expondo, e geralmente a pessoa física ela não tem mais, por exemplo, 50 mil reais de novo, para se caso o preço venha contra, ele agredir novamente para segurar que esse ativo se desvalorize. E essa é a grande briga dos grandes investidores. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, em relação à exposição. Claro que o mercado não vai ficar se movimentando ao tempo inteiro para poder buscar a sua ordem, para poder buscar a minha ordem, ou seja, vai vir para poder me estopar. Não vai. Por quê? Vamos pensar, né, igual o exemplo que eu utilizei em Petrobras. Para você fazer o ativo movimentar 1 centavo, né, precisa de centenas de milhares de reais ou milhões de reais para fazer o ativo movimentar 1 centavo. Lembrando que Petrobras movimenta mais de 1 bilhão por dia. Ok? Então, não é os investidores maiores, não vão se expor 1 milhão de reais, por exemplo, para vir atrás da sua ordem de 50 mil. Não tem lógica isso. Então, o investidor maior vai estar brigando por posição na fila e posição, né, e ordem de agressão com os investidores maiores, principalmente pelo mercado já não ter tanta liquidez assim para todo mundo. Ok? Mas a compreensão dessa slip page, a compreensão desse consumo do book, né, dessa influência, ela é importante, né, porque nós vamos encontrar diversos ativos nessa situação.
né? Então, nesse exemplo, né, eu estou usando um exemplo menor, com variação de cotação menor, ok? Para você compreender, né? Mas no dia a dia funciona de outra forma, né? É mais dinâmico, o mercado é mais um caos. Então, ou seja, quando você vai realizar uma agressão, você agride, por exemplo, e limpa o book, pode vir agora, né, alguém agredir de forma contrária, querendo vender. Algum investidor que não queira que o preço suba, independente se a ordem foi sua ou de qualquer outro investidor, né? E aí o que a gente tem que pensar? A sua cotação agora, né, a sua entrada teria sido mais ou menos ali a 30,02, utilizando o médio dessa operação, ok? Vamos colocar que vem um investidor de forma contrária agora, bem maior do que você, e vai agredir 10 mil ações. 10 mil ações, não é valor financeiro. 10 mil ações na venda. Você ficou exposto um pouco acima. Olha o que pode acontecer. Se ele agredir 10 mil ações na venda, ok? Ele vai consumir os R$30, ele vai consumir os R$29,99, ele vai consumir o 98, vai consumir o 97, vai consumir o 96, vai consumir o 95, mais ou menos até o 94. Ele vai derrubar o preço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks. 7 ticks, com uma ordem apenas. De 100, de 10 mil ações. Ok? Isso é importante para a gente poder compreender. Porque vamos pensar no nosso stop. Vamos colocar que eu entrei nessa operação, né, e aí estou ali posicionado a 30,02, ok? Pelo tamanho do book eu já, né, consigo mensurar mais ou menos quanto que vai ser meu preço médio, né, pela quantidade que estava antes, eu sei que não vai ficar 30,01, ok? E aí vamos colocar nesse exemplo que, né, para o stop caber dentro desse desenho, né, desse book, ok? Vamos colocar que o meu stop esteja no 29,96. Preste atenção o que vai acontecer. Então, meu stop está aqui, ó, onde é que o laser está mostrando, 29,96. Eu entrei, já entrei um pouco atrasado. Vem o investidor na ponta contrária e agride o book de venda. Não quer deixar essa cotação, por exemplo, passar dessa faixa dos R$30. Quer segurar a cotação. Ou, possivelmente, ele às vezes não quer segurar, mas ele quer abrir uma oportunidade de venda. Do mesmo jeito que você abrir uma oportunidade de compra, né, visualizando uma alta, ele quer abrir uma oportunidade de venda. Só que a venda dele é maior do que a sua. Né? E olha como é que, independente do tipo de análise técnica, fundamentalista, né, leitura de fluxo, ok? O mercado funciona em cima do consumo dessas ordens. Então, por melhor análise que você fez, se o mercado não corresponder naquele momento com a sua leitura e vier um investidor maior agredindo do lado ao contrário, sua operação vai ser estopada, você vai ter que sair da sua operação, ok? Porque você mensurou um risco, não dá para você vir por tudo ou nada, né? Para poder visualizar, né? Que pode ser que ele está caindo agora, mas pode ser que ele volte depois. Eu não posso trabalhar na suposição. Tem que ser objetivo, tem que agir com profissionalismo. Agora visualize o seguinte: seu stop está lá, 29,96. Vem o investidor e consumiu todas as ordens até o 94. Ou seja, você já não saiu no 96 mais. Por quê? A sua ordem stop, lembre-se, né, lá da aula de ordens e boletas. A sua ordem stop, ela vai ser acionada, ok? Assim que houver um negócio apenas, que seja aqui de 100 ações, que é o mínimo, né, para você negociar, né, o lote mínimo para você negociar as ações, ok? E aí eu tenho o seguinte cenário. Uma ordem veio cá e consumiu, né, até o 94. O seu stop ele aciona se um negócio for executado do 96 até o spread que você for colocar. Então, vou colocar que eu coloquei o spread de R$1 aqui, para não ter chance de eu não sair da minha operação. Né? E aí eu coloquei aí que se acontecer um negócio entre o 29,96 e o 28,96, eu vou sair da minha operação no preço que for. Não dá para me poder ficar esperando, vai que volta, que pode ser que ele não volte. Ok? E aí, da seguinte forma, o preço já consumiu, a ordem já foi consumida até o 94. Então limpou daqui para cima um player, da mesma forma que você fez aqui,
Um player veio cá e determinou e enviou a ordem e limpou 94. Sua ordem é a próxima a ser executada a mercado. Onde que sobrou ordem agora? Só sobrou no 29,93. E detalhe, no 29,93 não tem a quantidade para você sair naquele preço. Então você vai pagar no 93 e vai pagar mais caro ainda no 92. Por quê? Das suas 1.600, só 600 vão ser consumidas aqui e 1.000 vai ser consumido no 92. Então, mais ou menos, seu preço médio vai sair lá onde é que teve maior parte de consumo. Presta atenção, você está querendo sair no 96, já está saindo no 92. Na hora de entrar, você entrou 1 centavo. Ok, você entrou 1 centavo mais caro. Beleza, faz parte. Mas na hora de sair, você saiu 4 mais caro. Isso é um problema. Isso é um problema para você manter seu risco. E isso funciona também na hora que a operação estiver evoluindo a seu favor. Então pensa que você fala assim, ó, vou entrar 3,02, vou sair lá no 39,10. Ok? Só que eu não vou colocar uma ordem para sair, ou seja, eu não vou colocar uma ordem, já posicionar uma ordem de venda aqui no 39,10, por exemplo, de 1.600, né? E aí eu vou elevar esse book para 3.500, por exemplo, para aguardar o consumo. A hora que chegar lá, eu vou agredir na venda. Né? Vamos colocar que eu vou sair por redução de stop. Ok? Vou protegendo meu lucro, né? Até sair lá. Na hora de vir a agressão de venda, pode acontecer a mesma coisa, porque as suas saídas, se você for sair agredindo, você vai agredir, já que é uma venda, uma agressão de venda, você vai agredir o book de compra. Você pode ter o mesmo problema de pagar aí alguns centavos mais caros na saída também, ser prejudicado. Então é importante de compreender isso, porque, por exemplo, um scalp, se eu estava planejando aí entrar no 3,02, né, já contando com esse spread, e sair no 96, ou seja, com 8 centavos, né, eu tenho um stop aí de 8 centavos, ok? Eu tenho que tentar otimizar o máximo possível para me sair com 8 centavos. Eu não posso vir aqui e sair lá no 92 e sair com 12 centavos. Então, dependendo do ativo, não que o 12 centavos seja muito, mas que no scalp essa diferença, né, vai ficar um pouco redundante, mas vai fazer diferença no seu controle de risco, ok? Então, à medida que a gente for aprofundando no restante das aulas, você vai poder compreender melhor, ok? Justamente essas situações, justamente, né, essa prática, né, com o funcionamento do mercado e fazendo as aplicações nas estratégias, tá? Então, ativos com pouca liquidez, né, você talvez consiga entrar e sair, né, no preço desejado. Talvez porque a gente consegue visualizar que alguns preços vão ter a cotação que você precisa. Eu estou falando de uma agressão de 50 mil reais, que não é muita coisa. Né? Como exemplo, eu vou trazer aqui no próximo, ok? Justamente o gráfico de fibra. Olha a diferença que teve lá do gráfico de Petrobras, como é que ele estava bem linear, né? Bem ligado aos seus movimentos. A gente não tem aí uma diferença, né? Uma variação entre uma cotação e outra. E nesse ativo, né, eu fiz questão de colocar esse momento, porque nesse ativo a gente tem uma situação bastante interessante. Né? Primeiro vamos analisar o book. Olha lá. Ele está sendo cotado, esse ativo está sendo cotado a 67,10. Ok? Então você tem aqui 67,10. Se você quiser vender, comprar, você paga 67,10. Você já tem um spread aqui, porque o próximo book, né, é 67,06. Ok? 67,06. Né? Porque aqui vai estar o 9, aqui vai estar o 8, perdão, vai ter 67,07. Ok? É o próximo book. Então, se você quiser vender, 67,07. Isso chama-se spread. Quando você tem o buraco no book, dessa forma, chama-se spread. Olha aqui, ó, aqui em cima eu também tenho um spread. Ou seja, quando em determinada cotação, eu não tenho nenhuma ordem lá, não tenho ninguém, né, querendo vender, né, nessa cotação ou comprar. Okay? Então isso chama-se spread. Slip page é o ato de causar um deslizamento nesse consumo. Ou seja, igual eu mostrei no exemplo, se eu venho aqui, se eu tenho 1.600 ações a 67,10, mas eu quero comprar 5.000 ações. Se eu quero comprar 5.000 ações desse ativo, eu vou comprar no 67,10, ó, 11 não tem nada, o próximo é 12, vou consumir no 12, vou consumir no 13,
no 14, no 15, no 16, no 17, no 18 já não tem spread. Então eu vou levar esse book até aqui em cima. Sozinho, eu vou elevar o preço desse ativo do 67,10 até o 23. Vou causar um slip page de 13 centavos. Praticamente o que aconteceu aqui. Olha isso aqui. Em uma mesma barrinha, né? Olha só, a barrinha essa toda verde escura, ok? Uma mesma barrinha, a cotação oscilou do 67,05 até o 67,26, mais ou menos. Né? Praticamente aí 21 centavos de oscilação, ok? Então o que acontece? E repare que ele não faz esses movimentos, né, de forma frequente. Então isso aqui foi uma agressão forte que foi realizada. Né? Alguém mandou uma ordem superior a que o book comporta e fez o preço evoluir, o preço oscilar, né, até lá em cima. Mas por que causa? Olha só, sendo que eu tenho aqui a barrinha fechada e aí eu tenho aqui uma linha, né, que a gente chama de pavio. Ok? Por que acontece isso? Porque na hora que causa, né, na hora que a gente causa volume, vamos colocar assim, agressão, mandei 5.000 ações e limpei o book daqui até lá. Então a cotação saiu de 67,10 e foi até o 67,23. Limpei. Não tem mais ordem nenhuma porque eu fiz a limpa. Ok? Só que, se o book não for renovado para baixo, ou seja, a partir de agora, quem quiser comprar de forma passiva consegue pendurar a ordem do 67,20, né, do 23 para baixo consegue pendurar suas ordens de compra, né, da mesma forma. Só que, dependendo da velocidade das negociações, o que pode acontecer? Eu vou lá, consumo, mando uma ordem de 5.000, consumo até o 23. Quem quiser vender, qual que é a cotação, né, de forma imediata, ok, agredindo o mercado, qual que é a cotação que ficou ali? Ficou lá de baixo, 67,07. O melhor preço de compra ficou lá embaixo, 67,07, ninguém renovou. Se alguém quiser vender e topar pagar o 67,07, mesmo com essa diferença de 20, de 17 centavos, por exemplo, ok? Mesmo que queira, o que vai acontecer? O preço vai lá, eu agrido, vou consumir, vai até o 67,23. Alguém vem instantaneamente manda na venda. O preço vai retornar agora para o 67,07. Deu para poder compreender? Então, ativos com pouca liquidez podem acontecer esses movimentos, né, com facilidade. E se eu for trabalhar numa curta frequência, né, um scalp, por exemplo, isso pode prejudicar a minha operação. Se eu estou pensando em tomar um stop de 10 centavos, né, pode ser que às vezes eu tomo o dobro. Estou planejando perder R$500 nessa operação. Acontece um momento de pouca liquidez, uma agressão muito forte, vou acabar perdendo quanto? Posso perder 10 centavos ou mais. Então, essas situações são importantes para a gente poder compreender. Repare também que ativos com pouca liquidez, você não tem tanta ligação, né? Uma linearidade na movimentação dos preços. Repare que para você ver, diferente daquele exemplo de Petrobras, que é um ativo líquido, olha só, em vez de ter uma barrinha, só tem um traço. Ou seja, eu não tenho quase ninguém negociando esses ativos. Né? Ali naquele momento, naquele minuto aqui, só teve um negócio apenas. Alguém foi lá, consumiu o book e ninguém mais fez nada. Então são ativos geralmente com média negociação. Você não tem grande quantidade de negócios. Ok? E a liquidez vai ser justamente isso, uma união de análise entre a quantidade de negócios sendo realizados, ou seja, a quantidade de ordens sendo executadas, e o tamanho do volume dessas ordens, né, a quantidade de ações dessas ordens. Dessa forma a gente mensura a liquidez. Repare que você também tem aqui uma diferença de um minuto para o outro. Então vamos colocar aqui, vamos colocar que aqui seja um minuto meio-dia 26. Então eu tenho aqui mais ou menos 66,97, que era a cotação meio-dia 26. Devido ao spread, o próximo negócio só foi sair aqui em cima, no 67,01, mais ou menos. Né? Então você tem ali essa diferença também. Então isso às vezes dificulta um pouco para você entrar. Quer dizer que esses ativos são ruins de operar? Não, não são. Tanto que eles também movimentam aí milhões, não podem não movimentar bilhões, igual Petrobras. Mas uma fibra, por exemplo, okay, movimenta aí 500 milhões por dia,
600 milhões por dia. Né? Então, sua ordem de 50 mil, momentaneamente, por exemplo, pode ser que ela seja, sua ordem de 50, de 100 mil, por exemplo, né? Pode ser que ela seja muito pequena, naquela fração. Nós estamos falando de toda uma movimentação diária. Então, não tem interferência. Né? Mas para o scalp, por exemplo, se eu for trabalhar com um stop curto, pode prejudicar. Aí o que acontece? Eu tenho que trabalhar numa frequência maior. Então eu trabalho com tendência, por exemplo, que ao invés de eu topar aí 10 centavos, né, no ativo que está valendo aí R$67, né, eu topo perder 30 centavos. Dependendo da volatilidade, que a gente vai falar mais adiante, né, é o normal desse ativo se movimentar. Então você tem também uns buracos, né, alguns buracos, né, entre as cotações que você identifica aí no gráfico de 1 minuto também, né, com maior facilidade, você consegue identificar aí essa variância, né, da liquidez dos ativos. Então você vai visualizar umas movimentações mais bruscas, né, e que não se mantêm, e os buracos entre né, a movimentação do preço. Agora, os ativos sem liquidez, os ativos sem liquidez são mais perigosos ainda. Okay? Vamos utilizar o mesmo exemplo. Né? O que aconteceria se o investidor fosse comprar 50 mil reais desse ativo. Com o mesmo exemplo, a gente vai utilizar, ok? 30,01, está ali a cotação. Modifiquei o book novamente para mostrar a falta de liquidez do ativo. As mesmas 1.600 ações. Olha o que acontece. Agora eu já não tenho mais 3.600, igual no primeiro exemplo, nem 700 ações, igual no segundo exemplo. Agora eu tenho só 200 ações do primeiro nível de preço. Se eu quiser comprar as 1.600 ações, olha o que vai acontecer. Eu vou limpar o book do 30,01 até o 30,06. Olha lá. Somando aqui, né, todo esse book, somando aqui, dá 1.600 ações. Eu vou limpar, vai sair a cotação, né? Repare aqui onde é que está em negrito, 30,01, e vai até o 30,06. Vou causar esse slip page aí um pouco maior, né? Bem superior aos anteriores. Ok? E tem o mesmo problema também para sair, né? Então, nesse momento aqui, eu consigo, se eu quiser sair dessa operação, só consigo sair nela agora voltando abaixo de onde eu paguei. Então, devido ao slip page, minha cotação deve ter ficado aqui em cima, 30,04, 30,05. Já não entro no 30,01 mais, já não entro no 30,02 mais. Meu médio já ficou lá no 30,05. Ok? E se eu quiser sair agora, eu vou pagar lá embaixo. Já não tem book mais no 30. É o que sobrou, né? Só sobrou ordens, a não ser que depois que eu agredi, vem algum player e fala, eu só consigo colocar a ordem de compra no book abaixo da cotação atual. Vem um player e fala, eu quero comprar, né, esperar de forma passiva, quero comprar a 30,05 2.000 ações. Se eu quiser estopar essa operação, se eu quiser encerrá-la, eu consigo sair no 30,05 e ok, ali tem book para poder causar, né, essa segurança na saída. Okay? Então os ativos sem liquidez a gente vai ter esse problema, né? Então você vai ter sérios problemas, sérias dificuldades em conseguir entrar e sair no mesmo preço. Aí muitas vezes já vai dificultar até uma operação de tendência, porque já oscila demais. Né, igual usei de exemplo no início da aula. Você vê a Magazine Luiza, que nos últimos anos subiu aí 3.000%, 4.000%, hoje valendo mais do que R$100, o book dela, entre uma oferta e outra, acaba causando aí uma variância de 3%. Uma variância de 1%, de 2%. É muito, né, para você utilizar, por exemplo, no day trade. Aí você consegue mensurar esse risco no swing trade. Então, determinados ativos vão te possibilitar operar um perfil diferente, ok? O exemplo, né, de um ativo sem liquidez, né, tá aí, PSSA, ok? Ela vale R$52, repare que ela vale menos do que a outra, ok? Isso não faz diferença, porque nós vamos acaba influenciando um pouco, né? Ativos quanto mais caros, geralmente tem menos liquidez, porque você precisa de financeiro, né, superior por causa do lote mínimo de 100 ações, você precisa de um volume financeiro superior e nem todos os investidores têm isso. Então causa pouca atratividade para poder eles serem negociados. Então um ativo aí, né, mais barato que até com o por interior, os investidores não têm tanto interesse. Mas veja que ocorre negócio, né? Veja que ocorrem movimentações de preço. Só que repare na presença maior de spread.
praticamente a todo momento. Olha lá. A todo momento você tem spread na sua movimentação. Isso não permite o investidor entrar e sair naquela cotação específica. Ok? Então ele tem que saber trabalhar determinada região de cotação para poder entrar e sair das suas operações. Tá? E aí você também vê poucos negócios, né? Que em vez de ter uma barra, tem um tracinho, olha lá. Tracinho, tem um traço aqui dentro tem um traço. Variação brusca com facilidade, né? Você não precisa de tanto esforço. Olha aqui, o book é tão pequeno, você não precisa de tanto esforço financeiro assim para fazer o preço se locomover. Né? Então quer dizer então que esse ativo é bom, consigo comprar e ele vai subir, né, muito rápido. Como a gente explicou também, não necessariamente, porque você pode vir comprar esse book vazio aqui e fazer o preço sair do 15 até o 36, por exemplo. Ele oscilar aí seus 16 centavos, né? Perdão, seus 21 centavos. Ok? Mas aí a próxima oferta de venda só tem lá embaixo. Então alguém agride na venda, ele volta lá para baixo. Então ele oscila com facilidade. Então, esse é um exemplo do ativo sem liquidez que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas tomar cuidado não é deixar de operá-los, porque você pode fazer um swing trade. E aí o swing trade, todo esse empecilho, né, que você tem de liquidez, você acaba descontando na variância do próprio preço. Você não quer que ele varie poucos centavos, é para variar reais. Então você consegue compensar isso nas suas movimentações. Ok? Só que, o que é realmente não ter liquidez? Quando a gente faz esse tipo de análise, né, quando a gente traz essa aula de análise de liquidez, é para mostrar para vocês que nós traders, né, nós investidores pessoas físicas, quando a gente realiza nossos investimentos, a gente é mais preciso. Né, a gente tenta buscar entradas em determinada cotação específica ou uma região específica. Às vezes a gente topa pagar o spread para descontar, né, para recuperar essa, vamos colocar assim, essa variação que você pagou um pouco mais caro ao longo das movimentações. Ok, então a gente é preciso nas nossas entradas. O mercado tem liquidez para boa parte, né, dos investidores. Não, vamos colocar assim, por mais que tenha cada um tenha assim, uma particularidade, né, o mercado tem. Mas agora vamos imaginar o cenário da seguinte situação, o cenário como o mercado funciona. O mercado não funciona por pessoa física igual a gente já falou, só tem 10%, só participa em 10% do volume financeiro, né, do mercado ao todo, ok? E geralmente nem isso, porque boa parte das pessoas se posicionam e ficam mais tempo, né, porque não tem tanto conhecimento assim, ainda acreditam, né, que bolsa de valores é comprar e esquecer, compra de ativos, só porque é uma empresa boa esquece. Mas vamos colocar a seguinte situação, o que realmente é a falta de liquidez? Olha o exemplo que eu coloquei. Vamos imaginar um fundo de investimento que necessita se posicionar com 100 milhões de reais. Um fundo de investimento de 100 milhões de reais não é um fundo grande, ok? Não é um fundo grande. Fundo grande é para mais de 1 bilhão, né, de gestão, né, de patrimônio sob gestão, ok? Que ele vai trazer para investimentos. Então ele precisa entrar com 1 milhão de reais, 100 milhões de reais, né, em determinado ativo, né? Ou alguns ativos, ok? Né? No qual, né, então vamos seguir o raciocínio do exemplo. A média por nível de preço é 2.000 ações. Igual eu apresentei lá, que tinha 3.600, outros momentos 700, outros 200 ações. Né? Então a média, né, por nível de preço desse ativo, que precisa entrar com 100 milhões de reais, né, o que é pouco, já que determinados ativos movimentam 500 milhões por dia. Ok? Então esse investidor, né, esse fundo, ele precisa entrar no mesmo dia. E muitas vezes ele não vai entrar no mesmo dia justamente por causa disso. A falta de liquidez é para esses investidores, não é para a gente. Né? Então, por isso nosso mercado é tão pequeno. Então vamos colocar 100 milhões de determinado ativo, a média por nível de preço por tique é 2.000 ações e o ativo está valendo 20 reais. Colocar a cotação do ativo só para a gente poder mensurar, para você compreender, né, quantos tiques uma agressão de 100 milhões de reais provocaria num ativo como esse. Então como é que a gente descobre isso? Né? Vamos lá, eu pego lá, qual que é cada tique, né, cada centavo tem 2.000 ações, ok? Vou pegar a cotação fixa, né, só para a gente fazer um exemplo, vezes 20 reais que é a cotação. Então eu tenho ali cada preço, cada tique tem ali 40 mil reais incorporado, correto? Então se eu tenho 2.000 ações a 20 reais, 2.000 vezes 20, eu tenho 40 mil reais por nível de preço incorporado. Só que o investidor precisa entrar com 100 milhões. Ok? Então, se eu dividir 100 milhões pelo valor financeiro que tem em cada tique,
Uma agressão de 100 milhões vai causar uma slip page nesse ativo de 25 ticks, ou seja, uma ordem, se esse investidor fizesse isso é muito difícil de ocorrer, ok? Vai depender muito da urgência desse investidor em querer entrar nesse ativo, tá? 25 ticks vai equivaler, para um ativo de R$20, 1,25% de variação, uma ordem, ok? Vamos lá. Agora nós estamos falando de um investidor, um fundo. Agora pensem em centenas de fundos que nós temos investindo no mercado nacional. E esses fundos, centenas que eu falo, vão para baixo, né? Porque você tem aí milhares de fundos operando diariamente no mercado, trazendo acontecer, né, esse volume financeiro de bilhões que acontece todo dia. Tá? Então agora pensem, investidores, né, fundos, né, institucionais, okay, com mais do que 100 milhões de gestão patrimonial, precisando entrar e sair dessas operações. Ok? Cada uma com estratégia diferente, cada um com uma visão, com uma análise diferente. Okay? Cada um com uma urgência diferente, porque igual eu mostrei, né, em determinado ativo, pense o seguinte, naquele consumo no slip page, vem esse investidor, por exemplo, nesse fundo, e causa uma agressão de 100 milhões, ok? Ele sobe o ativo 1,25, outro, se ele quiser comprar agora, se ele demorou demais para poder pensou demais para poder entrar e quiser entrar, agora ele vai entrar pagando 1,25% mais caro. Então você tem essa disputa, né, de urgência. E aí pense que vem um outro com 1 milhão, com 100 milhões, para agredir também. Move o preço mais 1,25. Um outro fundo também que queria entrar agora, se ele demorou demais, ele já está entrando 3% atrasado. Dependendo da estratégia dele, pode ser muito. Então essa necessidade, essa urgência, é que faz o mercado se tornar um caos, né, que vai moldando, né, toda a dinâmica de movimentação dos preços. Isso é importante para você compreender que essa é a essência do mercado. Book, agressões, liquidez e volatilidade. Em volta disso tudo que a gente vai montando as nossas estratégias e as nossas análises para a tomada de decisão. Né? Agora, o que é a volatilidade? Okay? É quanto o ativo se movimenta. E a partir dele, né, que a gente vai mensurar o risco. Quanto mais um ativo se movimenta, mais eu posso ter de ganho. Né? Porque a gente quer, né, nós queremos o quê? Que quando eu entro numa operação, que ele se movimente, para ganhar dinheiro. Seja para cima se eu estou na compra, ou seja para baixo se eu estou na venda. Só que também é maior o risco de perda. Se eu não souber controlar, se eu não souber mensurar o risco, ativos muito voláteis podem causar grandes perdas também. Diferente de ativos menos voláteis, ou seja, volatilidade é a variação de preço, né? Vamos colocar assim, a velocidade para você mensurar, se a gente colocasse, fazendo uma analogia, né, um radar, né, igual a polícia rodoviária utiliza nas estradas. Né, se você colocasse um radar em cada carro que passava, para você medir a velocidade que esse carro está andando, nos ativos é colocar um radar para poder visualizar qual é a velocidade que esse preço oscila em determinada frequência que eu quero analisar. Ok? Então, em cima disso, consigo mensurar risco. Olha, se esse ativo movimenta-se em média X, não tem o porquê de eu querer utilizar um risco de 3x. 3 vezes mais do que ele se movimenta, por exemplo. Né? Então, eu consigo mensurar o risco. Extremamente importante de volatilidade. Ativos que são pouco voláteis, ou seja, que se movimentam um pouco, para mim poder ganhar com a variação menor, né? Então ele se movimenta pouco, para mim ganhar com a variação menor, eu vou ter que colocar mais dinheiro. Por quê? Com pouco dinheiro, mas se movimentando pouco, eu vou conseguir fazer um lucro, né, suficiente para as minhas operações. Ok? Qual que é a importância, né, da volatilidade, né, no nosso dia a dia como trader, no nosso dia a dia como investidor? Né? Através de uma análise simples, os investidores vão conseguir mensurar o risco, igual eu falei, né, em determinada frequência. Então, agora a gente tem falado muito, né, nesse módulo essencial, né, sobre a introdução, e é justamente isso. Né, quando a gente traz esse tipo de aula para mostrar a essência, né, a necessidade de assistir umas aulas, né, por mais que você já entenda isso, né, por mais que você já operava antes, é compreender, né, a importância
dessas aulas, que elas vão ditar como é que o mercado funciona, para depois a gente aprofundar em termos mais técnicos, em termos mais operacionais, né, em termos de gestão, ok? Mas a volatilidade ela vai servir para a gente mensurar o risco. Ou seja, olha o exemplo. Se o Vale se movimenta em média 156 centavos por dia, ou seja, o Vale se movimenta em média R$1,56 por dia, significa que se eu for fazer o swing trade, ou seja, eu vou analisar a frequência diária. Se eu vou analisar uma frequência diária, já não é day trade mais. Ok? O risco em média, se eu for entrar numa operação de Vale, olha que interessante, vai ser atualmente, ok, de 3,5% em cada operação. Então estou visualizando hoje que Vale pode, né, evoluir. Ok? Em média, ela movimenta 3,15%, né, por dia. Então, se eu entrar hoje e ela cair amanhã 3,15%, ok? Significa que eu não acertei o time na operação e eu vou sair. Então, ela consegue me dar aí quanto de risco que eu tenho por operação. E isso é importantíssimo, ok? Então, vai estar sempre presente aí no nosso cotidiano, né, no dia a dia, para a gente poder mensurar, né, possibilidades de ganho, possibilidades de perda, né, pontos de entrada, pontos de saída, ok? Meios de análise, qual o perfil, se eu for quiser medir, né, a velocidade, ou seja, o quanto que vale, por exemplo, está variando, né, a cada 5 minutos, para eu poder fazer um trade de tendência que vai demorar um pouco mais, eu vou utilizar esse tipo de ferramenta. Né? E aí, qual que é a correlação, né, entre liquidez e volatilidade? Né? Os dois fatores estão totalmente ligados, né, porque a liquidez, né, quanto menos liquidez, mais volatilidade, quanto mais liquidez, menos volatilidade. Por quê? Imagine o book. Um book muito cheio, igual o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, até o gráfico de Petrobras, é um book muito cheio, ou seja, você precisa de uma força financeira para fazer o preço movimentar muito alta. E não tem tantos investidores assim com esse apetite no nosso mercado, né, com tanto capital assim para se expor no nosso mercado. Ok? Então o que acontece? Você precisa de uma força grande financeira para consumir o book num tique, passar para outro, ou seja, bilhões de reais para poder passar de um tique para o próximo fazer o preço evoluir. Com isso, deixa o ativo menos volátil. Né? Isso varia pouco, porque você não tem tantos investidores assim dispostos a pagar milhões de reais para fazer o preço se movimentar. Ok? Então a volatilidade vai estar totalmente ligada, diretamente ligada à questão da liquidez. Né? Número de negócios também. Por quê? Não dá para a gente analisar só essa parte de volume. Né? Vamos colocar um investidor, você pega um ativo pouco líquido, por exemplo. Né? Ah, Thiago, então vou dar uma analisada no volume financeiro. Ok. Né? Ele vai te trazer um norte, né, do quanto que de volume, né, que ele se negocia por dia. Isso é bacana. Só que você tem que olhar o número de negócios também. Porque se é um ativo que tem volume e pouco número de negócios, poucos investidores fazem aquele ativo se movimentar. E isso é perigoso. Né? E isso não te deixa confortável. Por quê? Né, João? Quando e com quanto você vai conseguir entrar e sair das suas operações? Quanto tempo demora para um ativo oscilar de preço? Número de negócios vai representar isso. Quantos investidores estão ali na urgência, na necessidade ou no desejo de estar realizando investimentos naquele ativo? Ações, por exemplo, que tem, vamos colocar, só 1.000 negócios no dia, é muito pouco. Ok? Então, geralmente você entra numa operação dessa, ela demora para vir um próximo negócio e fazer com que esse ativo se movimente. Né? Então, isso é importantíssimo para a gente poder compreender, porque é uma operação que vai demorar. Já não é um scalp mais que dá para eu poder fazer. Já prejudica um pouco a minha tendência também, se eu quiser fazer. Porque, como ele demora, as ordens do book, lembre-se, podem ser canceladas ou incluídas. Está demorando demais, alguns investidores passivos que estão com ordem no book podem perder a paciência e falar assim, não, está demorando demais, não está vindo no meu preço, vou cancelar minha ordem. E isso aumenta seu risco, por quê? Próxima variação de preço vai ser de acordo com o spread que deixou. Ok? Então é importante a liquidez e a volatilidade, nós temos também que ficar atentos à quantidade do número de negócios. Né? Um investidor apenas com R$1 milhão de agressão faz o preço movimentar num ativo pouco líquido? Faz. Né? Só que aí pode acontecer de vir um investidor, agride R$1 milhão, esse ativo movimenta, aí você fala, vou entrar também. Entra e depois não tem ninguém mais movimentando. Causou, né, uma agressão forte, causou uma volatilidade, né, só que ela não se persiste. Por quê? Não tem mais ninguém ali querendo. Né, vai demorar
que um próximo investidor queira operar essas ações. Então isso é importante também no nosso dia a dia para ser analisado. Okay? Então nessa aula aí, o que a gente viu? Né? A liquidez é mensurada pela exposição dos players passivos no book, a gente mensura por isso, ok? Né? Pelas ordens que foram colocadas, trazendo maior ou menor segurança para o investidor para controlar suas operações, né? Pontos de entrada, conseguir entrar e sair em determinada cotação. Então cada ativo vai ter sua natureza, precisa se assustar também com ativos sem liquidez, que vai ter as maneiras certas da gente poder trabalhar com eles. Sleep bait, né, é causado por baixa liquidez dos ativos, em comparação, né, às agressões que foram realizadas, né, que consomem as ordens em vários níveis de preço a partir de uma agressão. O mercado interno é extremamente pequeno, né, como a gente falou, né, por exemplo, 100 milhões, né, de reais, 1 bilhão, um fundo com 1 bilhão, né, é pequeno, porque o mercado movimenta bilhões por dia, ok? Em comparação aos mercados externos. Então, por exemplo, né, isso eu fiquei de citar, enquanto o mercado nosso movimenta bilhões no dia, tá, só a ação da Apple lá nos Estados Unidos, ou seja, negociada na Bolsa Norte-Americana, o que ela movimenta por dia é mais do que a soma de todos os ativos financeiros no Brasil. Apenas a ação da Apple lá nos Estados Unidos, o que ela movimenta financeiramente por dia é mais do que a soma do volume financeiro negociado em todos os ativos no Brasil. Pense o tamanho do mercado lá fora, tanto que o nosso é pequeno. Okay? Então, nosso mercado ainda tem muito a crescer. Né? Volatilidade é o fator utilizado para avaliar o quanto determinado ativo se movimenta, né? A velocidade dos ativos, com isso consigo mensurar o risco, igual o exemplo de Vale, né? E de acordo com a frequência que eu vou analisar. Se vou analisar quanto que ele se movimenta por dia, a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada 1 hora, a cada semana. E em cima disso eu vou fazendo a mensuração de risco operacional. Ok? Excesso ou escassez de liquidez, além do número de negócios, vai afetar diretamente na volatilidade dos ativos. Obrigado pela presença em mais uma aula. Espero que a gente tenha conseguido aí tirar boa parte das suas dúvidas e até a próxima.